Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Talk About Something. Eu sou o Dan de Souza e hoje iremos conversar sobre o que eu achei do live action de A Bela e a Fera. Muita confusão em torno do live action de A Bela e a Fera. Gente, uns odiaram para todo sempre, outros amaram para toda a vida. Gente, mas o que foi que realmente aconteceu com tanta confusão? Que foi elogios, e foi detonações, e foram todo tipo de comentário que surgiram em torno de A Bela e a Fera. Que em certos momentos eu achava que estava vendo Game of Thrones. Mas para entender esse universo dessas disparidades, que de certas partes é interessante, mas só peca por um detalhe, o desrespeito que uns têm pelos outros. Antes de eu começar a falar sobre A Bela e a Fera, eu acho muito importante ressaltar aqui que todo mundo tem sua opinião. É necessário que todos tenham respeito. Lembre-se sempre aquela questão, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você mesmo. Partindo desse princípio, então, vamos passar para as impressões que tive do filme A Bela e a Fera. Cabe ressaltar aqui, antes de mais nada, que eu assisti a animação apenas em 1991. Desde aí eu não vi novamente essa animação. Eu fui rever agora, mas primeiro resolvi assistir o filme para justamente não impactar, não interferir na minha impressão. Vamos começar com os pontos positivos, claro, né? Todo mundo já está careca de saber que a Disney é campeã e espetacular na questão de cenário, em termos visuais, de imagem. E eu achei muito interessante aqui compartilhar com vocês essa diferença que eles fizeram, onde você encontra essa diferença de colorações. Enquanto no vilarejo você encontra presente umas cores quentes que representam o calor humano, a movimentação, já no castelo você encontra aquela coloração fria, meio depressiva, que é justamente referente à maldição que eles estão vivendo, aquela tristeza constante. E até mesmo a floresta, aquele clima bem horripilante, quando tem aquela perseguição de lobos, passa aquela coloração fantasmagórica. E eles souberam para trabalhar isso muito bem. Então, ponto positivo para o cenário e as imagens. O segundo ponto positivo é justamente a figura da Bela. Gente, sinceramente, eu gostei da versão humana da Bela. Eles simplesmente permaneceram com aquela característica marcante dela, que ela justamente ser independente, ela gostar de livros, é uma pessoa altruísta. Gente, eu achei isso magnífico. E ela não fica presa naquela questão de apenas ler livros, romances, tipo William Shakespeare. Não, ela já tem aquele interesse de ler o livro para justamente aumentar os seus horizontes, agregar novos conhecimentos. No tanto que ela prega isso logo no início do filme, quando pegar os livros emprestados na casa de um professor, que ela comenta que a biblioteca tornava aquele lugar, no caso o vilarejo, o lugar maior. Ou seja, ela conseguia ver coisas mais além daquele vilarejo a partir da leitura, que é justamente esse terceiro ponto que eu achei muito positivo no filme, a questão da mensagem da leitura. A Bela, ela não considera aquilo um privilégio, ela saber ler e agregar conhecimentos. Não, em momento algum ela pensa justamente em propagar, espalhar esse interesse, essa habilidade. No tanto que ela tenta ensinar uma criança a ler e não é vista com bons olhos pelo pessoal ali do vilarejo, né? No tanto que quando ela está ensinando a menina, passa uma mulher e diz: isso é um absurdo, já não basta uma mulher saber ler, agora vai espalhar esse hábito? E é justamente que passa já para o nosso quarto ponto que eu achei interessante do filme, que é a questão da discriminação. No desenho a gente percebe que a Bela, ela só é considerada uma pessoa estranha, uma garota estranha que gosta de ler e que é desligada do mundo, que viaja nos seus mundos dos livros, mas aqui não, a gente já encontra uma discriminação bem forte pelo fato dela querer desfazer aquilo que o vilarejo está acostumado, ou seja, eles estão satisfeitos com aquela vidinha pequena deles. E isso acaba incomodando quando eles percebem que podem haver uma mudança, que é justamente normal essa reação. E uma cena que eu achei bastante tocante é quando ela tinha construído uma máquina de lavar roupa e ela estava ensinando essa criança a ler, que não gostando daquela atitude dela, tá ensinando a menina, pega uma roupa dela e joga no chão. Gente, eu fiquei assim olhando, cara,
que coisa horrível, que nós percebemos que pessoas preconceituosas, pessoas que, quando a gente mora numa comunidade que não procuram se colocar no lugar do próximo, acabam tendo essas atitudes repulsivas. E no tanto que ela comenta com esse professor quando ele tenta ajudá-la a pegar as suas roupas, ela disse que o único sonho dela, o desejo dela é justamente sair daquele lugar. E foi outro ponto positivo que eles souberam trabalhar essa questão da discriminação. E outro ponto positivo que é justamente indiscutível, que todo mundo comentou nas redes sociais e até mesmo entre meus amigos, é a interpretação do Luke Evans como o Gaston. Indiscutivelmente, gente, o Gaston foi muito bem humanizado, foi muito bem personificado, porque querendo ou não, gente, quando você vai fazer uma adaptação de algum conto infantil, de alguma história infantil, a premissa justamente é essa, o ator ser caricato, ter várias expressões corporais, e o Gaston e até mesmo o LeFou, que foi o Josh Gad, eles estavam muito à vontade, eles simplesmente encarnaram os dois personagens de uma forma assim, gigantesca, perfeita, espetacular. Inclusive, eu gostei também o fato que eles conseguiram fazer uma adaptação interessante do Gaston, que já no desenho você tem aquela ideia que o Gaston só é vaidoso, é uma pessoa burra. Já aqui no filme não, você percebe que o Gaston ele tem algo além da vaidade, ele tem a maldade no seu coração, ele é muito maledicente, no tanto que para ele ganhar as coisas, ele não poupa palavras cruéis, ele não poupa ameaças, então ele foi um vilão assim muito bem satisfatório e até mesmo convincente. E o último ponto positivo que foi bem válido é justamente eles contarem um pouco da história da Bella, da família, principalmente da sua mãe, que no desenho realmente eles não tinham mostrado, não tinham dado nem menção e tudo. E já no filme você tem essa oportunidade de entender de como foi que a mãe da Bella morreu e até mesmo por que essa super proteção que ele tem pela Bella. Mas como nem tudo são flores nessa vida e até mesmo nos contos de fadas, agora, terminando os pontos positivos, vamos para os pontos negativos, que na realidade eu não considero bem um ponto negativo. São algumas observações que eu percebi e outras pessoas com certeza perceberam, não viram com bons olhos. E um dos primeiros pontos que eu identifiquei foi justamente, não só eu, como a maioria das pessoas, foi a interpretação da Emma Watson como a Bella. Simplesmente foi notório o desconforto que a Emma Watson teve nas cenas que ela estava no castelo, onde ela praticamente atuava com os efeitos gráficos. Gente, aquela cena que ela tá na sala de jantar com o Lumière, que ele tá fazendo as performances com todos os objetos, era claro ali que ela não estava à vontade, ela não conseguia ter um foco. Quando você percebe o olhar da Emma Watson, ela não tá conseguindo ter o foco. Porque nos momentos que ela estava atuando com os atores, personas, carne e osso, ela conseguia manter a interpretação, conseguia passar naturalidade pelo olhar, pelos gestos, mas também sabemos que tiveram vários pitacos na direção do filme, e isso daí é uma coisa que, querendo ou não, ele afeta no filme. E um exemplo que já vem para o segundo ponto, que é a observação, que eu percebi que houve um problema com a edição do filme. Os fatos estavam sendo apresentados muito depressa. E eu tive a sensação que simplesmente a produção jogou para o diretor o roteiro original, dizendo assim, olha, você não pode mexer isso. Lógico, live action não pode mexer, né? Já que você vai humanizar aquelas obras da animação para o filme, então não tem como mexer. Mas com umas ressalvas, se caso você for fazer uma adaptação, não mexa nas obras originais. Aí realmente fica um pouco complicado. E eu percebi um pouco essas novas informações não terem encaixado de uma forma harmônica. Mas nada assim que afete ou desvalorize o filme. Até porque se você está indo com a proposta de ver justamente os seus personagens favoritos de A Bela e a Fera humanizados, o filme cumpriu seu papel. Agora, se é para eu escolher entre o filme ou a animação, eu vou responder para você que isso é uma pergunta bem subjetiva e não tem a ver muito com o filme. Eu prefiro a animação porque a animação ela tá ligada com o passado meu, com uma época que eu vivi, com fatos marcantes que ocorreram em 1991, então por isso eu prefiro o desenho. Mas que isso não influencia a sua vontade, a sua motivação para assistir o filme. Porque é isso que é bacana, você ir para criar suas próprias impressões. Então vá ao cinema, assista a Bela e a Fera, se divirta, se apaixone. O que importa é você se divertir, é você superar suas expectativas e simplesmente continuar amando a história de A Bela e a Fera, que querendo ou não é uma história bonita, que particularmente
é uma das histórias que eu mais gosto por considerar um romance realista. Porque eu não vejo a Bella lendo livros pensando num príncipe encantado. Eu vejo a Bella uma mulher que gosta de ler livros, mas que pensa em ser uma mulher poderosa, uma mulher que faça história e que não fique só atrelada àquela questão de viver com um príncipe felizes para sempre. No tanto que não sei se vocês perceberam que quando ela descobre que está apaixonada pela fera, que a fera vira o príncipe, aquilo ali foi uma coisa bem natural. Ela não encarou assim que era uma coisa que ela estava sonhando por toda a vida. Não, ela encarou o amor natural. Por isso que eu considero a história fantástica por esse ponto. Ela tenta trabalhar o conto de fadas de uma forma realista e equilibrada. E se você se sentiu motivado em assistir A Bela e a Fera depois de tudo isso que eu falei, então corre pro cinema. Mas antes, deixa seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E vamos aumentar a interação de todos aqueles que gostam da história A Bela e a Fera, seja do filme, seja da história original, ou seja da animação. O que importa é essa comunhão de ideias, afinal, todos nós somos lovers da vida. Também lembre-se de se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para ativar as notificações assim que novos vídeos forem postados. E não esqueça também de me seguir nas redes sociais. É só me chamar lá e vamos conversar. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Um grande beijo e tchau! Till as old as time, true as it can be.